Oi, pessoal, dando sequência ao evento Melhores da Bolsa, eu vou conversar agora com o André Moreira, que é o CEO da empresa de transmissão de energia elétrica Taesa. André, obrigado pela entrevista. Eu queria começar perguntando sobre a participação da Taesa em novos leilões, né? Esse é um ponto que muita gente que acompanha a companhia fica sempre de olho, né? A gente, nos últimos anos, a Taesa tem participado. Os leilões recentes, eles não deram muito certo, então eu queria que você comentasse um pouco sobre a expectativa para os próximos leilões, o que a gente pode esperar de participação da companhia nesses eventos. Legal, Figo, ótima pergunta. Sim, a Taesa está se preparando, nós vimos preparando aí durante os últimos meses para participar do leilão, dos próximos, inclusive. Esse é uma das grandes avenidas de crescimento dentro do nosso planejamento estratégico, é participar de leilão, né? Ou seja, projetos de Greenfield. Em relação ao planejamento estratégico, vocês anunciaram recentemente, né, em março, o planejamento estratégico novo da companhia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre ele, como ele é composto e o que a gente pode esperar e se ele vai ser mantido em caso aí de uma possível troca de controle da empresa. Legal, obrigado pela pergunta. Esse é o nosso guia, né, o nosso planejamento estratégico. Nós tivemos a honra de aprovar o planejamento estratégico dentro do Conselho de Administração, em março. E ele é composto de alguns pilares muito importantes para nós, né? Tem um pilar importante de crescimento, que diz respeito aí às oportunidades tanto de M&A quanto de, né, que são brownfields, quanto de greenfields, que é através de leilões, reforça melhorias. Tem também um crescimento, um outro pilar, que é um pilar que diz respeito a ser cada dia mais eficiente, né? Eficiente tanto em CAPEX quanto em OPEX. Esse é um pilar importante. Tem um pilar também importante a gestão regulatória, então acompanhamento de todos os movimentos regulatórios, antecipações regulatórias, visto que depois de 2030, né, nós estamos aí vamos aí ter algumas renovações de concessão, então temos que acompanhar o movimento até lá. Um pilar extremamente importante para nós é o pilar da sustentabilidade. Então esse é o pilar que engloba assim praticamente o movimento interno da empresa, que diz respeito a toda a parte social. Vocês estão vendo aí a tela nossa, né? Nós lançamos recentemente o nosso programa de diversidade, um programa bastante amplo, né? De inclusão aí de gênero, de raça, tem um programa muito amplo, né? Nós estamos aí sensibilizando toda a liderança e toda a empresa para que a empresa seja cada vez mais diversa. E nessa vertente de sustentabilidade nós temos aí toda a parte ambiental. A Taesa já vem se caracterizando por uma empresa que trabalha muito essa questão ambiental desde o lançamento aí dos Green Bonds, né, de debêntures verdes. Aliás, recentemente lançamos mais uma tranche aí de 100 milhões de debêntures de Green Bonds, muito bem aceito pelo mercado. Também temos metas específicas para redução, né, de gases de efeito estufa. Então, vou dar um exemplo para vocês, muito simples, mas que tem um efeito muito importante, né? Dentro da nossa frota flex de veículos, estamos optando por usar etanol, que tem um impacto muito menor do que o uso de combustíveis fósseis. Então, exemplos de metas que nós temos internos para incentivar. Além disso, projetos sociais, né? Nós estamos apoiando diversos projetos sociais, principalmente nas áreas diretamente próximas às nossas concessões. Tem também programas importantes aí que a gente nós temos nos dedicado através de algumas parcerias. Por exemplo, nós somos signatários do Pacto Global da ONU, né, para apoio aí aos Objetivos de Desenvolvimento Social, os 17 Objetivos da ONU, o Pacto Global de Empoderamento das Mulheres, nós somos signatários também, fizemos a assinatura disso no último fevereiro. Então, nós temos aí uma série de ações de impacto de sustentabilidade. Além disso, Figo, gostaria de comentar o seguinte: nós temos especificamente na meta de todos os executivos da companhia, meta específica de cumprimento do plano de sustentabilidade. Então, isso é meta da companhia, né? Isso afeta a remuneração dos executivos da empresa e nós dobramos isso para a empresa toda. Por trás disso também tem um efeito importante que no planejamento estratégico nós conseguimos agregar a participação de 100% dos colaboradores da empresa. Todos puderam colaborar. Então, nós fizemos uma grande matriz SWOT para entender o nosso posicionamento, como é que nós estávamos em termos de
fortalezas, pontos fracos, oportunidades e ameaças, e estamos trabalhando isso através desse planejamento estratégico, que é um planejamento de longo prazo, 2021, 2030. Só respondendo a sua pergunta, a última, em relação ao impacto que isso tem, eventual troca de controlador, nós não temos nenhum impacto, continuamos seguindo o nosso planejamento estratégico e com o apoio, inclusive, de todos os nossos acionistas. Ou seja, o nosso planejamento estratégico, ele realmente está fazendo valer e está caminhando dentro da companhia. Está indo muito bem. Boa, essa é uma questão bastante importante, né? Principalmente para as empresas que têm bastante investidor, pessoa física, porque é um ponto que eles olham bastante, né? As características ESG das empresas, o que as empresas têm feito para pensando em todas essas questões importantes, né? De sustentabilidade, diversidade. Agora, em relação a esse segundo ponto, que é da troca de controle, a gente tem aí a questão da possibilidade da ISA, que é já a controladora da CETEP, fazer ou ter interesse por essa participação aí da CEMIG na Taesa. Se isso acontecer, vocês veem alguma possibilidade de fusão? Como é que isso poderia afetar, de repente, a empresa lá na frente? Isso são cenários especulativos, né? A gente não comenta movimentos dos nossos acionistas, né? Isso é muito difícil ficar caracterizando isso. Então, para nós, internamente, não muda nada. Nós continuamos trabalhando assim, em prol da Taesa para tornar uma empresa cada dia melhor, né? Já é uma empresa excelente, a gente quer que ela se torne cada vez melhor. Boa. André, eu queria que você comentasse um pouco sobre os projetos da Taesa, né? Só para trazer alguns dados aqui para a nossa conversa, a empresa hoje ela já opera, e aí você me corrige se eu estiver errado, mas 13.600 quilômetros de linhas de transmissão de energia em todas as 5 regiões do país, em 18 estados, mais o Distrito Federal. E aí existem alguns projetos em andamento, 2 deles são, inclusive, 100% Taesa, que vocês pretendem aumentar, então, essa capacidade. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre esses projetos, principalmente aí focado nesse Jaúpa e no Santana, que são os 2 aí principais da companhia. Perfeito. Estamos, sim, em fases finais de encerramento. Esperamos encerrar em breve, ainda em 2021, esses projetos, né? Janaúba e Santana, que são projetos próprios. Nós temos mais 4 projetos em andamento, todos também em fase adiantada, né? São 3 projetos em parceria com a CETEP, né? Que é Paraguaçu, Aimorés e Ivaí, e tem um projeto em parceria com a Lupar, que é através da TBE, é o projeto Oeste. Então, todos os projetos estão sendo muito bem acompanhados, estão em desenvolvimento, boa parte deles em fase final, conclusão, e prevemos aí todos adiantar em relação ao prazo ANEEL. A gente entregar com adiantamento e fase ANEEL. Estão indo bem. Eu queria que você comentasse um pouco em relação aos contratos. Muita gente tem dúvida em relação às 3 categorias de contratos, e aí a categoria que mais beneficia no cenário atual a Taesa seria, se eu não me engano, a categoria 2, que é em relação ao GPM. Se você puder explicar um pouco a diferença dessas 3 categorias, quais são os principais tipos de contrato que a Taesa tem e por que esses contratos estão sendo beneficiados nesse cenário atual. Perfeito, Figo. Na verdade, existem 3 tipos de contratos, que são categorias 1, 2 e 3. A Taesa não tem nenhum contrato de categoria 1. Né? Esses contratos são basicamente contratos de empresas que são públicas ou eram recentemente públicas, né? Que foram privatizadas, né, em meados de 1999, etc. Então, são contratos que passaram a valer até 1999. De categoria 2, são contratos que elas têm, basicamente, hoje a Taesa, nós temos aproximadamente 2/3 dos nossos contratos são de categoria 2, os contratos de concessão, que eles são registrados pelo IGPM. E mais ou menos 1/3 dos nossos contratos são da categoria 3, que são os leilões mais recentes, que eles são reajustados pelo IPCA. Tem um ponto interessante na categoria 2, que os contratos eles são reajustados pelo IGPM, mas são contratos de concessão de 30 anos, mas a partir do 16º ano, você tem uma redução de 50% na RAP. Então, você tem uma RAP até o 15º ano, a partir do 16º ano, você tem uma redução na RAP de 50%. A maior parte dos nossos contratos de categoria 2 já passou do 15º ano, ou seja, a gente tem reduções pequenas da RAP nos próximos anos, nos categorias de categoria 2.
Boa. Existe uma preocupação, eu conversei com alguns analistas em relação à empresa recentemente, existe uma preocupação do mercado em relação a 2030, que seria ali quando um período em que muitos contratos da companhia chegariam ao final e a companhia, teoricamente, teria uma redução expressiva da receita. Como é que vocês estão enxergando isso? O que a companhia tem feito para conseguir compensar isso, ou pelo menos para conseguir, daqui para frente, fazer novos contratos, para conseguir ter um horizonte de longo prazo mais confortável? Bom, tem duas ações importantes aí que elas fazem parte, todas as ações do planejamento estratégico, mas duas diretamente focadas nisso, né? O primeiro, indiretamente, que é um plano de crescimento que ele prevê realmente a gente sustentar a consolidação da Taesa através de crescimento de Greenfield e Brownfield. Só para você ter uma ideia, esses projetos que eu comentei, esses seis projetos, eles vão agregar uma RAP agregada para a Taesa, quando estiverem todos no ano cheio, em torno, hoje, valores de hoje, em torno de 560 milhões, né, na receita de RAP da Taesa. Então, isso já ajuda, já vai ajudar a gente, eventualmente, se a gente tiver algum problema com renovação de concessão. Mas, em paralelo, eu comentei que uma das vertentes importantes nossas no planejamento estratégico é a gestão regulatória e acompanhar muito de perto. As primeiras empresas de transmissão que vão ter o contrato de concessão renovado vão começar a partir de 2025, 26, 27. E nós já temos um relacionamento muito bom, né, com o órgão regulador e queremos acompanhar de perto como é que isso vai se dar. Nós entendemos que isso vai se dar de uma forma mais suave possível, né? A gente não vai ter nenhum grande empecilho eventual para a renovação das concessões, que a gente pode ser afetado a partir de 2030, como você comentou, né? Isso é dado. Agora, nós estamos preparando, sim, para em duas vertentes. Uma é realmente crescendo e outra também acompanhando de perto como é que vai se dar essa renovação das concessões. Hoje não está muito claro como é que isso vai acontecer, né? Dado que a última renovação de concessão basicamente afetou os contratos de categoria 1, né, que foi através da famigerada MP 579 de 2012. André, M&A hoje é alguma realidade para a empresa? Vocês têm alguma coisa na mesa, em análise, tirando essa discussão em relação ao controle da empresa, etc., mas a própria empresa fazer alguma tentativa nesse sentido é uma realidade? Estamos olhando. E todas as oportunidades nós vamos continuar olhando. Estamos olhando, hoje estamos analisando algumas oportunidades de M&A e vamos continuar. E, obviamente, Figo, sempre lembrando da disciplina financeira da companhia, né? Aquelas que fizerem sentido, que for agregar valor para a Taesa, nós vamos buscar ser competitivos e integrar dentro do nosso portfólio de ativos. Boa, tem um ponto bastante interessante e que é olhado bastante também pelos investidores, pessoas físicas, quando eles investem na Taesa, que é em relação ao pagamento de dividendos, né, a remuneração acionista. A empresa ela tem esse histórico de boa pagadora, né, ela dá uma remuneração boa para os investidores, mas ela está nesse período aí em que ela tem que investir bastante. E aí pode ser que esse pagamento, esse payout, seja um pouco prejudicado por conta dessa necessidade de investimentos da empresa? Figo, ótima pergunta. Isso é uma questão que nós discutimos bastante internamente. E a Taesa ela tem um tripé de equilíbrio, sempre tem que fazer, que é investimento, alavancagem e dividendos. Como é que a gente equilibra essas partes? Qual que é a melhor combinação? E a gente sempre busca a melhor combinação para agregar o máximo valor possível para o acionista. Esse é o nosso objetivo. E, obviamente, a Taesa vai sempre continuar sendo uma boa pagadora. Ela sempre foi reconhecida como isso e a gente não vai deixar de pagar. Sempre que possível, nós vamos pagar o máximo de dividendos que a gente conseguir. Lembrar o seguinte, né, dentro do nosso estatuto, ele prevê, inclusive, que o mínimo de pagamento de dividendos é de 50%. Né? Então, quer dizer, no mínimo 50%. Agora, a gente vai sempre buscar o máximo e agregando sempre esse tripé, né, de investimento, alavancagem e pagamento de dividendos. Lembrando, sim, a Taesa, sim, é uma empresa reconhecida por pagar bons dividendos e agregar bastante valor para os acionistas. Boa, e tem aquela questão também, né, com o investidor de longo prazo, se a empresa está investindo em vez de pagar dividendos, ele não deixa também de ser beneficiado, né? Ela está investindo Claro. na própria operação, esse retorno vem lá na frente.
Maravilha. Eu queria que você comentasse, aí abordando um outro ponto bastante interessante, que é nas empresas que estão nesse universo do setor de energia, que é muito atual, que é a crise hídrica, né? Muita gente está se preocupando em relação a qual que é o futuro dessas empresas, porque a gente está num cenário de crise hídrica, a gente ainda não sabe muito bem como solucionar essa questão, mas as pessoas acabam, às vezes, colocando todas as empresas num pacote só, e dentro do setor de energia a gente tem áreas diferentes, né? No caso da Taesa, é uma empresa de transmissão. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa diferença, como que a crise hídrica atinge o setor, mas como que ela atinge de forma diferenciada as empresas de transmissão nesse universo aí do setor de energia elétrica. Obrigado, Fico. Você quase respondeu a pergunta já, mas eu vou tentar caracterizar um pouco melhor, né? Tradicionalmente, o setor é reconhecido, nós temos 3 grandes subsetores dentro do setor elétrico brasileiro, né? Quais sejam? A geração, né? É onde é a fonte da nossa energia, tem o setor de transmissão, que somos nós, basicamente, e a distribuição, que é a ponta que está ligada diretamente aos clientes. De certa forma, Figo, nós temos aí um isolamento de efeitos, por exemplo, tanto de crise hídrica quanto de efeito de demanda. Né? O setor de transmissão, a gente fica no meio do caminho. Agora, a crise hídrica afeta a Taesa? Não diretamente, mas nós, obviamente, temos que ficar atentos, né, para as repercussões que isso possa gerar para o setor como um todo, para a economia. Isso é uma preocupação como empresa, como empresa cidadã, né, e como é que isso pode eventualmente afetar a economia. Agora, não diretamente o nosso negócio, o único cuidado é a gente ficar muito atentos, né, e continuar fazendo a nossa operação e manutenção muito bem feita, como a gente sempre fez. Boa, então, teoricamente, a empresa é responsável por fornecer ali, deixar a estrutura para a transmissão da energia pronta, essa capacidade de transmissão liberada, e ela vai receber por isso, independente se a geradora está tendo ali algum problema para gerar energia, né? Exatamente. Boa. André, eu queria que você comentasse um pouco sobre os riscos. Na sua visão, quais são os principais riscos para o negócio da Taesa daqui para frente e, ao mesmo tempo, quais são as principais vantagens que você enxerga da empresa em relação ao resto do setor? Bom, eu vou começar pelas vantagens, que é mais rápido. Aí eu já comentei recentemente, né, na sua última pergunta, quer dizer, nós temos aí um isolamento de efeitos, por exemplo, né, do eventual crise hídrica, o efeito de demanda na ponta, que acaba afetando mais diretamente a distribuição e, eventualmente, a geração. E a transmissão, ela não fica no meio do caminho, a gente não sofre muito esses efeitos. Então, esse é um grande... outro efeito importante também, né? Nós somos uma empresa que nós temos uma geração de caixa aí grande e previsível, né? Isso dá uma estabilidade, uma segurança muito grande. É uma empresa que sempre nós temos uma expertise muito grande, estamos aí, temos uma capilaridade, né, praticamente do país todo, nas 5 regiões do país, 18 estados do Distrito Federal, então, assim, nós temos capacidades de sinergias, né, grandes, por exemplo, tanto para projetos de greenfield, através de leilões, ou seja, para brownfield, que são projetos de M&A, então nós temos aí uma capacidade de agregar novas concessões com menos dificuldade, com o novo entrante, por exemplo. Então, isso nos dá um diferencial competitivo. Nós temos uma equipe, capacidade técnica espetacular. Temos aí, né, já comentei, um planejamento estratégico com vertentes muito sustentadas e com um projeto grande de sustentabilidade, né, garantindo assim, sustentabilidade da empresa, perenidade da empresa, isso é importante. Por trás disso, né, uma disciplina financeira muito grande, seja através de investimentos, seja através da eficiência de OPEX. Isso também, eu acho que traz uma tranquilidade. Agora, contra risco, quer dizer, risco da economia pode, eventualmente, gerar algum risco para a companhia, diretamente. Risco operacional, por exemplo, né, se a gente tiver um desligamento de uma linha, ficar muito tempo desligado, por isso que o nosso cuidado sempre é muito grande, com a operação, com a manutenção, é muito grande mesmo, e isso pode gerar assim, uma perda numa receita de uma linha inteira, né? Então, quer dizer, uma linha desligada, por mais, vou dar um exemplo, uma linha toda, né, uma concessão toda desligada por mais de 5 horas, nós podemos perder um mês de receita daquela linha, tá? Mais ou menos isso. Isso é sempre limitado a 12,5% da RAP anual, tá? Então, não vai passar disso, a gente, o máximo, pode perder 12,5%. Mas isso, nós estamos com um nível, assim,
de disponibilidade de linha de 99,98%, então, muito alto, né, perante aí o mercado, e isso nos garante uma excelência operacional muito grande. Temos que continuar assim, o desafio é continuar, né? O risco é esse, mas é um risco que hoje eu diria para você, é um risco pequeno, está sob controle. Então, agora, a não ser que seja um risco externo que a gente não controle. É isso que pode ser algum nível de preocupação. Bom, André, eu queria que você comentasse um pouco sobre investimentos em inovação. A empresa tem feito alguns aportes nessa área? Tem. Nós temos projetos aí, principalmente, e aí é uma coisa interessante, né, que muita gente pergunta, né, poxa, como é que a Taesa se posiciona, transformação digital, como é que isso afeta, etc. A gente sempre lembra daquela figura, né, tem uma figura interessante, né, na literatura, que é o vórtex digital, né. Então tem lá o rodemoinho, né, e nós, como utilities, principalmente o setor de transmissão, nós estamos lá na borda desse vórtice, né? Nós não somos aquela empresa de tecnologia que está no centro do vórtice, que precisa se reinventar diariamente, como exemplo, né, uma Apple, uma empresa de tecnologia, Uber, etc. Então, nós estamos ali no limiar. Nós nos apropriamos dessas tecnologias para fazer gestão interna, principalmente. Então, nós temos uma série de projetos, por exemplo, desenvolvimento de projetos de P&D, trazendo o IoT, né, trazendo a internet das coisas internamente para fazer gestão dos nossos ativos. Temos aí muitos projetos, por exemplo, relé de gás inteligente com comunicação e assessoramento remoto através de projetos de comunicação. Estamos ansiosos aí para a chegada do 5G, que vai ajudar muito, né, na comunicação interna, aproveitando também a disponibilidade de fibra ótica que a gente tem nas nossas linhas de transmissão. Então, nós temos uma série de inovações e cada vez mais, mas muito mais ligados à operação, né, e, obviamente, a disponibilização de informações para o operador ONS, para a ANEEL, e que garanta cada vez mais a nossa operação. Né? Então, nós temos uma série de aplicativos envolvidos internamente. Por exemplo, nós temos um aplicativo de acompanhamento das metas de cada área internamente. Isso é o uso de tecnologia, isso é o uso de digital. Então, as pessoas, através do aplicativo, elas acompanham as metas dela praticamente em tempo real. Nós atualizamos isso uma vez por mês e sabe se a gente está atingindo objetivos, tem algum ponto de atenção, etc. Estou dando exemplo de aplicativos. Tem outros de geração de ideias, por exemplo. Nós temos um aplicativo que chama Inove. As pessoas dão ideias através do aplicativo, a qualquer momento, eu pensei numa coisa durante a noite. Entra no aplicativo, dá a ideia, e nós temos um comitê de inovação que vai analisar e dar retorno e implementar essa ideia. Então, inovação tem seguido como sendo uma vertente muito importante para o nosso negócio, né? Você fala, poxa, setor de transmissão, o que inova? O que inova é em termos de gestão, né? Nós temos uma gestão diferenciada. Nosso time decidiu ser feliz também dentro do ambiente de trabalho, ainda mais agora no momento de pandemia, com essa integração, né? Que a gente acaba integrando família e trabalho tudo ao mesmo tempo. E para você ter uma ideia, nós somos premiados como a primeira empresa no setor elétrico na Great Place to Work 2020. Então, é um time que decidiu ser feliz trabalhando na Taesa. Então, é um diferencial que nós entendemos também, sob o ponto de vista de gestão, porque muitas vezes inovação, você pensa em tecnologia, não, mas tem inovação de gestão. Como é que a gente trabalha com gente? Esse, para nós, é também um grande diferencial. Trabalhar cada vez mais focado nas pessoas. Eu costumo dizer, e dentro da diretoria a gente tem o apoio total para investir, desenvolver a liderança, para a gente garantir, porque é através das pessoas que a gente vai conseguir a sustentabilidade da empresa no longo prazo. Boa, André, eu queria que você comentasse agora um pouco sobre a alavancagem, a dívida da empresa, né? Como é que está o caixa da empresa e se vocês estão confortáveis em relação à alavancagem da companhia. Olha, é engraçado, né? Porque o que para outras empresas e outros setores é um dilema, para nós é uma benesse, né? Ter algum nível de alavancagem, né? Vou dizer assim, um nível médio aí de 3,5, 3,8, etc. O nosso grande desafio, Fio, por incrível que pareça, é manter uma alavancagem alta, para manter a empresa girando, porque nós temos um fluxo de caixa alto e previsível. E para a gente continuar mantendo a empresa girando, isso é importante a gente
buscar crescimento, né, através de projetos, como eu já comentei, né, de Greenfield e Brownfield, e manter essa empresa sempre em constante saúde financeira e sendo desafiado. Porque se a gente para de investir, rapidamente começa a desalavancar muito rapidamente, então começa a passar para 2, 1,5, etc. Então, nós vamos sempre buscar oportunidade de crescimento para manter, nosso desafio é manter um nível alto de alavancagem, por incrível que pareça. Você fala, poxa, por quê? Porque a gente tem uma previsibilidade muito grande, tem uma geração de caixa que nos garante isso. Então, é um desafio muito, muito bom, né? Uma empresa que assim, tem esse tipo de desafio, para mim, é espetacular. Então, o nosso desafio é muito bom, sabe? É um pouco diferente de outros setores, de outras empresas. É muita empresa e até inveja dessa necessidade de vocês de manter a alavancagem aí alta. Bom, agora eu queria que você comentasse um pouco, e aí voltando só um pouquinho num ponto que a gente abordou lá no começo, mas detalhar um pouco mais em relação às debêntures, né? Vocês emitiram algumas recentemente, existe alguma possibilidade de novas emissões para esse ano? Vocês têm alguma coisa prevista? O que a gente pode esperar em relação a isso? Nós não discutimos isso ainda, né? Mas a gente sempre está observando movimentos no mercado, né? Ela depende de uma conjunção de fatores. E como eu disse, né, no passado, a gente pode pensar sempre em ter uma alavancagem, porque a Taesa, tendo um grade AAA, né, tanto pela Moody's, pela Fitch, pela agência de rate, a gente consegue linhas de financiamento de crédito, tanto para equity, para investimento, né, de dívida, relativamente baratos e debêntures muito bem aceitos. Mas vai depender muito do momento, a gente vai avaliar caso a caso. Naquele momento, se faz sentido e tiver necessidade de caixa, a gente pode pensar, sim, em novos debêntures. Mas, neste momento, a gente não discutiu isso ainda. Isso não está no nosso plano hoje. Eu falo hoje que amanhã pode vir um novo cenário, a gente acompanha aí as variações aí dos índices econômicos. Então, tudo isso a gente tem que... É uma cesta de avaliações para a gente avaliar se faz sentido para a Taesa, se vai trazer mais benefício, mais retorno para o nosso acionista, emitindo novos eventos. Mas nós estamos sempre atentos a essa oferta de mercado, que para nós, ainda bem, tem sido bastante ofertante. Bom, já que você tocou nesse ponto de acionistas, eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que está o desempenho da Taesa na Bolsa. Eu sei que a empresa não pode se pronunciar muito sobre isso, mas se vocês estão enxergando, a gente viu um movimento no começo da pandemia de forte queda das ações, depois houve das ações como um todo, né, de todas as ações da Bolsa, depois houve uma recuperação aí conforme a economia foi reabrindo e o cenário econômico foi se recuperando. A gente ainda está nesse processo de recuperação. Como é que você vê o momento da Taesa na Bolsa hoje e qual a importância dos investidores pessoas físicas na composição ali do quadro de acionistas da empresa? Muito bacana essa pergunta sua, é sempre um questionamento que nós fazemos internamente, uma avaliação, né, de como é que nós estamos. Posso dizer assim, nós tivemos uma valorização nos últimos 12 meses em torno de 70% na Bolsa, é um desempenho excelente, podemos dizer isso. Nos últimos 6 meses, aí nós estamos falando em torno de 25%, 27% também. Estamos acompanhando de perto, e a Taesa em especial, né, esse movimento da democratização, né, do mercado acionário brasileiro, né, acompanhando aí até tendências mundiais, né, sempre fora dos Estados Unidos, Canadá, tem muito investidor, pessoa física. Isso tem acontecido também para as empresas que dão esse nível de um pouco mais de estabilidade, que são bons pagadores de dividendos, etc. Então, esse movimento, para nós, é fundamental. Entendemos que isso é muito positivo. Agora, isso só aumenta nossa responsabilidade, né? Sobre todos os aspectos. Você falou do ESG, nós temos um plano de sustentabilidade para garantir isso, um planejamento estratégico. Então, nossa responsabilidade aumenta, né? O desafio sempre é esse, né? Atender cada vez bem e melhor os nossos acionistas, né? Sejam eles pessoa física, institucionais, investidores estrangeiros, etc. Bom, André, para a gente fechar o nosso papo, eu queria que você passasse uma mensagem aí de quem é investidor de Taesa, o que pode esperar da empresa daqui para frente, o que vocês têm como objetivo principal daqui para frente, independente do que aconteça aí com a companhia, o que vocês estão mirando no futuro para a empresa. Bom, acho que a mensagem importante é o seguinte: continue acreditando na Taesa. A Taesa não vai quebrar a espinha dorsal dela, que é a disciplina financeira, e agregar valor, entregar valor para os acionistas. Isso é nosso pilar importante, né? Isso é valor para a companhia.
e, obviamente, melhorando a cada dia, né? Melhorando internamente a gestão, sendo mais eficiente, sendo um consolidador do setor de transmissão, buscando aí, parcerias, buscando estar muito próximo ao nosso regulador e acompanhando todas essas tendências de mercado, né? Obviamente, investindo em inovação, em comunicação, em gestão. Esse é o nosso negócio. Nós vamos continuar fundamentalmente acreditando nas pessoas e acreditando também que a gente possa agregar cada vez mais valor para os nossos acionistas, né? Principalmente aí você disse, né, ampliando aí esse mercado né, mercado acionário para pessoas físicas. Nós temos sim que dar, né, continuar dando bastante alegria para todos, e nós continuamos acreditando no país, no Brasil, isso que é importante, né? Vamos continuar investindo, acreditando, temos o nosso planejamento estratégico e temos todo o apoio do nosso conselho de administração. Então, Figo, eu queria, agradecer a oportunidade também, eu acho que é uma oportunidade única de vocês aí de estar junto e em nome da Taesa, de toda a diretoria, fazer esse agradecimento aí para o Infomani. É muito importante a gente aproveitar para dar esses recados aí e dar essa tranquilidade para os acionistas da companhia. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Pessoal, esse foi o André Moreira, o CEO da Taesa. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Você segue com o evento aí Melhores da Bolsa.